Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosicléria, editora da revista Casa Sul, também aqui do canal do YouTube, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que acho que interessa a maioria das pessoas. O que é melhor, construir ou reformar? Estão comigo hoje os profissionais do escritório Valiati Patrão, o Sérgio Valiati, a Luciana Patrão, e eles vão falar para nós de um projeto que acaba de sair na revista Casa Sul, que fala justamente sobre isso. Nós vamos mostrar essa casa que foi reformada, um projeto incrível. Então, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luciana? Muito bem-vindos. Obrigada, Claire, tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo. Que bom. Fazendo, essa nossa apresentação hoje aqui pelo Zoom, é uma ferramenta diferente, mas super bacana, porque a gente pode falar com vocês aqui em detalhes. Vamos lá, então, começando com essa pergunta. O que é melhor, construir ou reformar? Bom, em relação a essa pergunta, eu acho que é mais importante a demanda do cliente. Se o cliente procura uma localização para sua obra, ele precisa reformar, porque hoje os terrenos disponíveis eles estão um pouco mais longe do centro da cidade. E o outro ponto seria o tempo que ele dispõe para executar essa obra. Dependendo do imóvel que ele vai comprar pronto, uma reforma leva muito menos tempo do que você começar uma casa do zero. Certo. E o que você orientaria seu cliente antes da reforma, assim? O que ele precisa estar preparado? Em todos os sentidos, em termos de orçamento, em termos de surpresa da obra, como se preparar bem para uma reforma? Eu acho que o cliente ele tem que ter ciência de que é uma reforma, então ele não vai construir tudo o que ele gostaria numa obra nova. Numa obra nova você começa do zero e você faz a obra da maneira como você quer. Quando você faz uma reforma, você já tem as condicionantes da obra, que são alguns espaços, vigas, pilares, são coisas que muitas vezes não pode mudar, então ele tem que estar ciente que nem tudo é possível fazer. Nós temos ali, a gente está reformando, a reforma nem sempre é mais barato, né, do que uma construção, dependendo do nível da reforma que você faz, né, ela é uma reforma cara também, né, ela tem vários níveis, então depende muito do que o cliente quer. Então não é porque é uma reforma que de repente vai ficar mais em conta necessariamente do que uma obra nova, né? Eu acho exatamente isso. Às vezes as pessoas dizem, vou reformar porque é mais barato. Nem sempre, não é? Aí também. Extremamente. E a reforma tem algumas surpresas também, traz algumas surpresas, né? Depende muito do nível da reforma que o cliente quer, né? Então, às vezes, algumas reformas, né, são quando nós mudamos totalmente a fachada da casa, quando você faz uma interferência grande na casa, o que fica muitas vezes é parede e estrutura. Né? Então, dependendo da reforma, ela acaba sendo tão cara quanto uma construção. Entendi. Vamos falar, então, já dessa casa aqui. Essa casa, como eu falei, está saindo agora na revista Casa Sul, um projeto de capa, e nós ficamos muito surpresos, porque vimos o antes e o depois, e eu acho que agora vocês vão ficar tão surpresos quanto. Vamos falar um pouquinho dessa casa, como que ela era antes, onde ela ficava. Bom, o cliente que contratou a gente, ele já era nosso cliente, a gente já tinha feito o apartamento dele. Ele procurava um imóvel que fosse bem localizado, ele não abria mão do conforto da localização. Então, essa casa está situada num condomínio fechado, no bairro Mercês, praticamente no centro da cidade, e atendia a primeira premissa do cliente, que era uma boa localização. Ele convidou a gente para conhecer o imóvel antes da compra, justamente para que a gente validasse alguns pontos que são bem importantes antes da definição, antes da escolha da residência, que é a estrutura existente. Então, nós fizemos uma visita, analisamos a estrutura, com a nossa experiência de um bom profissional, o cliente consegue ficar mais seguro antes da compra. Analisamos, trocamos ideia e chegamos à conclusão de que a casa tinha um bom potencial para atingir as necessidades do cliente. E essa casa, o que vocês acharam que foi importante nessa decisão, além do terreno?
Se diz que as casas mais antigas, elas são mais bem construídas ou têm uma estrutura mais sólida. Foi uma dessas coisas que fez vocês também verem o potencial da casa? A casa tinha uma estrutura sólida, né? Nós até acrescentamos um andar na casa, né? Nós tínhamos o subsolo, era uma casa praticamente térrea, ela tinha subsolo e térreo. E nós acrescentamos aí ainda um segundo pavimento, onde é o estúdio do casal, né? Dos clientes. Além da localização, a casa era uma casa que tinha potencial para tudo aquilo que o cliente queria. Né? Então, nós estudamos tanto a parte interna quanto a parte de fachada também, para que o cliente pudesse tomar a decisão de comprar, né? De investir naquele imóvel. Essa casa tinha 350 metros quadrados. Com quanto ela ficou depois da reforma? Hoje ela tem 390 metros quadrados e, basicamente, o retrofit se deu no remanejamento dos espaços existentes. Essa área que foi acrescentada, ela, na verdade, foi o maior desafio do nosso projeto, que, conforme a Luciana comentou, foi a criação de um terceiro pavimento que não existia e que foi todo projetado e executado em estrutura metálica, uma estrutura metálica mais leve, porque, evidentemente, a casa não tinha uma espera para um terceiro pavimento, então foi estudado um posicionamento novo de estruturas para receber todo o peso. E um dos pontos bem importantes é que, além de ser um terceiro pavimento que não existia, esse terceiro pavimento é uma coleção. Então, o nosso cliente ele tem uma grande coleção de música, de livros, de CDs antigos, todos ligados à música. E esse acervo dele tem um peso incrível. Então, foi um grande desafio, além de arquitetônico e estrutural. A gente está vendo as imagens aqui, maravilhoso. Eu quero um igual na minha casa, que eu também tenho muitos LPs, muitos livros, e isso daqui, estou pensando mais um pavimento aqui, acho que vou chamar vocês. Foi toda uma estrutura nova, né, para receber o acervo. Sim, sim, fantástico, ficou lindo, né, e tudo organizado. Mas vamos mostrar aqui, vamos falar qual foi o principal problema da casa. Enquanto a gente está conversando, a gente vai vendo essas imagens aí, né? Que elas falam por si só. Mas qual foi o principal problema da casa internamente? O que vocês encontraram ali para projetar? Eu acho que a casa, se você olhar a foto dela, o antes, né? Então, mudou totalmente o veral da casa, nós tiramos toda a parte de madeiramento que foi reutilizada, né, de outra forma. Nós acrescentamos área onde existia uma varanda que era totalmente, como é que se diz, não era usada, era uma varanda que não fazia sentido na casa, né? Então, nós acrescentamos áreas, fizemos varanda, fizemos um segundo pavimento, mudamos totalmente a fachada, a casa era verde, então era assim, uma casa que realmente a gente fica surpreso quando a gente olha o antes e depois, né? Então, ficou muito diferente. A parte de estética também foi um desafio. A área da varanda é o que nós escolhemos para a foto de capa, né? Que ficou fantástica. Essa varanda não existia, ela foi acrescentada junto com o segundo pavimento, nós conseguimos fazer uma cobertura e criamos essa varanda. E a varanda da casa, nós anexamos ela à sala principal, né? Então, aumentamos a sala, crescendo ela para a varanda da que existia e que era uma varanda que não fazia sentido, ninguém passava por lá, e criamos uma outra varanda na parte de trás da casa. Muito legal. Do projeto, né? A varanda toda integrada com a área externa. Realmente, só vendo antes para se ter essa noção. Mas internamente, a casa, de que ano é essa casa? Quando ela foi construída? Eu acredito que ela tinha uns 15, 18 anos, na realidade. Eu não tenho exatamente a data agora de cabeça, não lembro. Ela tem um jeitinho mais ou menos anos 80, aí, pelos investimentos que a gente vê, 83. Né? Então, e aí ainda era da época que se fazia os ambientes todos fechados, né? Bem compartimentados. Como é que vocês fizeram para quebrar a parede, abrir e deixar os espaços com uma melhor circulação, iluminação?
A gente, na verdade, partiu da estrutura existente da casa. Como você comentou, eles eram compartimentalizados e eram pequenos. Uma das maiores desafios foi promover uma integração. Só que a gente tinha no centro do pavimento térreo, no centro da área social, a gente tinha um lavabo e a gente não conseguia mexer nesse lavabo. Então, a nossa proposta... Por causa da estrutura. Da estrutura, passagem de água, cano, tudo, né? Esgoto, é isso? E pelo dimensionamento, os pilares eram muito próximos, né? Criamos, então, mantemos o lavabo e criamos toda uma caixa de madeira que conversa com a arquitetura externa. É a mesma madeira que reveste a fachada, que reveste a varanda, e mantivemos o lavabo na mesma posição. E ele acabou servindo como um anteparo, que ele não separa os ambientes, mas ele é como se fosse um anteparo que separa a área social do living, né, e da área do jantar, e ele faz toda a integração necessária, mantendo a mesma estética da madeira, né? Fantástico. Vocês usaram a madeira aqui e também fora para fazer realmente essa ligação, né? Onde tem a área externa ali para o jardim, né? Também foi usado a mesma linguagem, né? Mesmo acabamento. A mesma linguagem. Olha essas fotos, que bacana. E que é que a gente tentou usar toda a pedra que já existia na casa, que é uma pedra goiânia. Você vai perceber nas fotos do antes, que ela reveste a entrada, ela reveste alguns volumes, uns pilarzinhos. A gente reaproveitou toda essa pedra e reaproveitamos também todo o madeiramento da casa externa, que ela tinha um telhado que era todo revestido de madeira. Nós filetamos essa madeira e utilizamos ela nos painéis fixos. E revestimos a fachada, revestimos a varanda coberta e os brises que fazem o fechamento dos quartos. Que interessante, dá para ver também a pedra, né, que você falou, que são materiais hoje muito caros, né, a madeira maciça, nobre, e as pedras também. Eu acho isso muito importante em qualquer projeto, né, não jogar tudo fora, reaproveitar, né. Reaproveitamos. Sim. E acho que ficou um detalhe bem bonito na fachada, né, a pedra goiânia, ela deu toda uma característica bem contemporânea. Sim. E casou bem com a madeira, né. Ficou muito lindo. Quanto tempo durou a reforma? E os cuidados que vocês tiveram que ter além, né? Alguma coisa que eu não perguntei aqui, mas que vocês tiveram que ter? A reforma, acho que a reforma mesmo levou em torno de um ano e 2 meses, né? E depois tem toda a parte de decoração, mas a reforma mesmo da casa foi em torno de 1 ano e 2 meses. E a construtora que tocou a obra, quem é? A gente indicou a consultora DJA, que é uma consultora basicamente especializada em obra residencial, né? Ela faz muita execução de reforma, ela já tem todo um know-how, um conhecimento, um quadro de funcionários já acostumados a trabalhar com reforma, né? Que requer um pouco mais de sensibilidade em relação à estrutura existente e o reaproveitamento de alguns materiais. E eu acho que foi tudo bem, o cliente ficou muito satisfeito com a construtora. Eu acho que é um case de sucesso essa casa. Com certeza. Vamos falar dos revestimentos, mostrar um pouquinho da parte interna também, o antes e depois. O que vocês usaram, que tipo de acabamento, cor, enfim, para dar esse ar de moderno, que ficou tão bonito. Como o Sérgio falou, como nós aproveitamos toda a madeira da casa, a madeira existente e a pedra também, nós procuramos trazer esses mesmos materiais para dentro da casa. Então, procuramos um porcelanato que tivesse um tom próximo daquilo que nós tínhamos na parte externa, que é um tom, um bege levemente acinzentado, e com isso nós fizemos toda a parte social da casa, né? Então, porcelanato nesse tom, usamos também a madeira na parte de dentro da casa, como vocês podem ver, o volume que cerca o lavabo, e procuramos trabalhar todos os tons monocromáticos, como é uma característica do escritório, né? E também o cliente gostava muito dessa linha, né? Então, acho que com isso a gente conseguiu
dar uma unidade em todos os ambientes e deixar um ambiente, os espaços aconchegantes, convidativos, né? E eu vi a cozinha também, queria mostrar aqui para vocês que estão nos vendo a cozinha, o antes e depois. A cozinha, na verdade, ela continuou no mesmo lugar, né? Porque ela estava numa posição funcional bem boa, integrada com a área de serviço e a área de externo, né, de apoio ao serviço, e ela estava bem dimensionada em relação aos outros ambientes da casa. O que nós propomos nela foi uma abertura maior, para ter uma integração maior com a área gourmet, e flexibilizar o uso dela. O cliente pode usar ela integrada ou fechada. E em relação aos materiais... Toda a cozinha foi feita pela Florence, né? Nós procuramos usar também madeira. Como todos os ambientes são integrados e eles conversam entre si, você pode abrir portas, no qual você pode ter todos os ambientes abertos um para o outro, inclusive da sala, você enxerga a cozinha. Então, era importante que a cozinha fosse muito bonita, né? E nós conseguimos isso com o material da Florence, tanto no material de revestimento, né? O revestimento de madeira, né? E também a qualidade do material, né? Isso é indiscutível. A Florence a loja do Água Verde, aqui em Curitiba, né? Uma qualidade excepcional. O trabalho deles realmente que já nos atendem há muitos anos e são muito, muito parceiros do escritório, e a gente sempre teve bons resultados, né? Excelentes resultados com eles. Então, eles foram muito criteriosos no desenvolvimento do projeto, no acompanhamento da obra, para que desse tudo bem certinho, né, nessa parte técnica. E a gente também gostou muito da proposta da Florence em relação ao mobiliário metálico, que é uma tendência. Então, nós temos aqui uma parte da cozinha que ela foi executada com esse material metálico, e conversa muito bem com a proposta contemporânea da residência, né? Realmente, esse novo mobiliário, ele está enriquecendo ainda mais. Isso. Vamos falar de novo um pouquinho mais sobre a fachada. Eu queria mostrar, para finalizar aqui a nossa conversa, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Escritório Valiati Patrão, nós vamos deixar aqui embaixo todas as referências, inclusive as revistas onde eles têm os projetos de capa, e também uma revista específica digital que é só você pedir que é só você clicar nesse link aí e acessar. Nós vamos mostrar então a capa de novo, a fachada de novo, que está magnífica. Detalhar um pouquinho mais. Em relação à fachada, então a nossa proposta era uma arquitetura contemporânea e bem atual, para que fizesse bem um contraste em relação à casa que já existia. A minha proposta de arquitetura foi uma linha mais horizontal, marcando bem essa linguagem contemporânea e trabalhando com um pouco de contraste também com os elementos. A gente tem uma alvenaria tradicional, criando o volume, e tem o contraste da madeira e da pedra. Então, você pode ver que ela integra com a natureza, né? Essa questão de que ela está inserida numa rua que tem muito verde, então isso pede o retorno ao uso da madeira, a integração com o verde. Criamos também uma cascata como ponto focal para todos os ambientes que se voltam para essa área íntima da casa. Então, ela convida o morador a olhar para o externo, a conviver com essa área externa. A cascata é o ponto focal de toda essa ordem de ambientes, né, que se voltam para a área externa. E o interessante nesse projeto é que hoje tem sido nesse projeto, mas como é uma casa antiga, reformada, vocês conseguiram fazer essa adaptação de que hoje é a parte de trás da casa que às vezes é a mais bonita, né? Mas vocês fizeram que a fachada e a parte mais íntima fosse tão identificada, né? Quer dizer, tão personalizada. E já é o cartão de visita do que a gente vai ver lá no fundo. Mas falando um pouquinho mais, vocês conseguiram trabalhar com essa escada mais suave, né? E o paisagismo também aqui, dando esse toque do lado direito da fachada, né? Achei bem bacana. O que vocês falam sobre paisagismo, iluminação de fachada?
Acho que é primordial, né? Ele complementa, é como se fosse o cabelo, né? Aquilo que no nosso rosto é o complemento do rosto, né? Então, o paisagismo e mesmo a iluminação é a maquiagem, é o cabelo da nossa casa, né? Então, dá para fazer esse comparativo. Então, é necessário, é bonito, né? A iluminação valoriza, né? O paisagismo dá um acabamento, ele complementa sempre a arquitetura. Sérgio, Luciana, muito obrigada pela entrevista, pelo tempo que vocês dedicaram. Eu sei que está super corrido nessa época aí para vocês, né? E Obrigada. deixo aberto para vocês comentarem mais alguma coisa aqui, fazer algum convite, se as pessoas quiserem falar com vocês. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, né, da equipe Casa Sul, e a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, né, das pessoas que quiserem, através do vídeo, do YouTube, e estamos à disposição. Muito, muito gostoso estar falando com vocês aqui. E vocês que estão assistindo, não esqueçam de seguir o nosso canal, deixar o seu like aqui, que é muito importante. E o Sérgio e a Luciana estão sempre, eles têm vários vídeos aqui no nosso canal. É só procurar por Valiati e Patrão, aqui na lupinha, né, na lupazinha aqui do lado. E que eles respondem sempre, são essa simpatia que vocês viram aqui com a gente hoje. Muito obrigada, um beijo para vocês.